Olá, seja bem-vindo. Mais uma vez estamos sob o amparo espiritual da equipe trabalhadora do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, com mais uma reflexão. Hoje nós temos o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala a respeito de uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm puro o coração. E para que nós possamos fazer a nossa reflexão, nós vamos buscar o equilíbrio e o amparo através da prece, para a qual convidamos você. Senhor Jesus, mais uma vez nos reunimos sob o amparo do Teu coração amigo, desejosos de elevar a Deus, o nosso Pai de amor e de sabedoria, para agradecer-lhe a bênção da oportunidade da vida e rogar inspiração, amparo e a presença dos representantes da luz para as nossas reflexões de hoje. Graças a Deus. Este capítulo inicia-se com uma citação de Jesus nas anotações do evangelista Mateus 5:8. É uma simples frase. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Frase simples, curta, mas de grande impacto. É o Mestre Jesus nos afirmando que para que tenhamos a percepção possível, cabível para o nosso grau evolutivo, da beleza e da misericórdia de Deus, nós precisamos purificar o nosso coração. E isso geralmente faz com que nós sejamos refratários. A pureza de coração eu já tenho, não preciso, isso é para os outros. Mas vamos nos lembrar que nós somos espíritos imortais, caminhantes das muitas encarnações há milênios. Então, toda a caminhada pressupõe erros e acertos. Vamos entender um pouco melhor com a citação das anotações do evangelista Marcos, dessa vez no capítulo 10, de 13 a 16, sobre outra afirmativa de Jesus na sequência. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas o que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhe assemelham. Digo-vos em verdade, continua o Mestre Jesus, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Mais uma vez, isso é do evangelista Marcos, citando Jesus. Então, vamos compreender que o mestre não falava apenas para a infância, tomou a infância como um símbolo de não só de pureza, mas também de confiança. Muito bem, muito pertinente. Mas aí nós vamos pensar, mas nós não somos seres multimilenares, que vivemos muitas encarnações, então como pode um espírito velho cheio de impurezas viver um período de relativa pureza? Um questionamento muito sensato. E para ele, a doutrina espírita nos traz informações. Exatamente por termos erros e acertos, quando estamos vestindo o uniforme material aqui na superfície do planeta, quando retornamos ao nosso verdadeiro lar, que não é aqui é temporário, transitório, passageiro e material, quando voltamos para o nosso lar de origem, sendo
seres espirituais, o nosso lar é no mundo espiritual. Lá voltando, aos poucos a nossa consciência se desperta. E aí nós vamos percebendo que muitas atitudes que tomamos ou deixamos de tomar causaram prejuízos para nós e para o próximo. E isso começa a nos incomodar profundamente, porque o nosso objetivo, para o qual fomos criados por Deus, é do progresso ininterrupto, é de crescimento e autoiluminação. Então, o que fazemos? Começamos a pedir, desejar, voltar à superfície do planeta, junto àqueles com os quais convivemos, em papéis trocados, vivendo a mesma situação, mas de uma maneira ou de outra buscando reparação, transformação, melhoria, acerto. E nessa condição, o Pai, que não deixa nenhum ponto disperso ou sem atendimento da misericórdia, nos concede o esquecimento. Então mergulhamos na matéria novamente, muitas vezes no mesmo cenário, entre os mesmos personagens com os quais convivemos, muitas vezes em papéis trocados, mas ainda carregando o fardo do remorso, da culpa, mas o desejo de refazer o que não foi bem feito. Sendo assim, não nos lembramos quem foi quem fez o quê, e isso é um grande auxílio para a nossa transformação. Então, no período da infância humana, no momento evolutivo em que estamos, nós levamos 6 a 7 anos para completar a nossa encarnação neste corpo. O corpo vai amadurecendo para receber a potencialidade da alma, e neste período a porta entre os dois mundos fica entreaberta, levando os nossos estudiosos, psicólogos, educadores a traçar um mundo lúdico da criança, que muitas vezes é tão somente a vivência nos dois lados da vida. Mas, quando chega 6, 7 anos, a reencarnação se completa e esta porta que ficou entreaberta se fecha. E aí os contatos continuam, mas através de outros canais. Do sonho, das intuições, dos talentos mediúnicos. Então, enquanto estamos nessa primeira infância, esquecidos do que fomos e do que nos fizeram e do que fizemos, nós traduzimos um período de verdice. Somos um broto moldável, crescendo, com muita potencialidade, mas somos um retrato da inocência. Então, a nossa relação para com os nossos tutores, sejam eles pais, mães, avós, tios, não importa, com os nossos tutores, é de profunda confiança. Nós temos a fragilidade temporária, os nossos tutores representam todo o nosso mundo, modelo, atitude, manutenção da vida, sustentação, tudo vem dos nossos tutores. Então temos para com eles uma relação de profunda confiança. Estamos falando de média, genérica. Há muitos casos específicos que são fora deste contexto, mas não nos interessa. Interessa aqui o fato médio, a grande maioria. E é exatamente esta relação que o Mestre Jesus quer estabelecer conosco, por duas razões. Primeiro, porque nós somos, mesmo já passando pela infância física humana, nós adultos ainda somos crianças do ponto de vista espiritual. Ainda não temos amadurecimento suficiente, estamos buscando os valores morais e espirituais que temos como exemplo máximo o próprio Mestre Jesus. E em segundo lugar, o próprio Mestre Jesus, que para nós representa
o maior modelo de perfeição. Mas perfeição de quê? De conduta diante das leis criadas por Deus, não para o planeta Terra, mas para todo o universo. Então, ele sendo o nosso modelo e mestre, é, digamos, o nosso tutor. E precisamos ter com ele a atitude da confiança que uma criança tem no seu tutor. Nós vamos ver aqui, no item 18 da Instrução dos Espíritos, do mesmo capítulo 8, uma citação do evangelista João, que foi incluída no capítulo 18 num texto psicografado à época. E tiramos o seguinte trecho. Profundas em sua simplicidade, as palavras "deixai vir a mim as criancinhas" não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chama assim a infância intelectual da criatura humana, formada pelos fracos, os escravizados e os viciosos. Então não há desdouro nem demérito algum nessa condição. Nós estamos nessa condição de seres que já fomos tocados pelo bem, tanto que estamos buscando os exemplos de Jesus numa live, nas nossas reuniões, nas nossas leituras. Já fomos tocados por esta necessidade, como se fosse uma fome biológica. Nós já precisamos deste material imponderável do qual a nossa alma se alimenta. Mas ainda temos muitos degraus pela frente na nossa evolução de caminhada rumo a espíritos puros, já sem a necessidade das reencarnações para corrigirmos. Ainda estamos dentro desse período e não há que se ter sofrimento por conta disso. A boa notícia é que nós podemos caminhar, podemos enfrentar as nossas dificuldades. E quanto melhor enfrentar as dificuldades quando temos um tutor na dimensão do Mestre Jesus, que deixa textualmente há 2 milênios: deixai vir a mim as criancinhas, porque em verdade vos digo que o reino de Deus só é possível àqueles que se lhe assemelham. Então ele quer ter conosco a relação que uma criança tem com o seu tutor. Condição de de orientação, de alimentação, de rumo, de modelo. E ele se dirige não só à infância, mas também à infância espiritual, da qual nós fazemos parte. E cita as criaturas que ainda vivem nas dimensões dos erros, muitas vezes dramas internos ocultos que nos privam da esperança, aquela janela luminosa que todos nós precisamos quando estamos vivendo uma situação difícil, para saber que é possível sair da escuridão, nos dirigir com esforço e trabalho na direção da luz. Então sintamo-nos todos nós convidados por Jesus, que ao final da sua citação no Sermão da Montanha, ele acaricia, acalenta, abençoa, acolhe as crianças, que é exatamente o que ele faz conosco. Mas ainda temos a situação da própria infância. Então, nós estamos vestindo as roupas materiais do planeta, novamente estamos entrando nesse período de relativa inocência. E para que nós possamos fazer parte desta oportunidade imensa que a misericórdia nos dá de melhoria espiritual, nós temos todo um trabalho interior para realizar. E os pais, os tutores que nos acolhem, muitas vezes têm uma preocupação apenas focada para o preparo
material. Do que estamos falando? Veja, como pais e mães preocupados, nós estamos sempre observando os nossos filhos e vamos levá-los ao ortodontista para corrigir os dentes, ao ortopedista para corrigir o caminhar, a postura, a musculatura, a aparência, o cabelo, o peso, a conduta, o desempenho do corpo físico, a profissão, e instigamos os nossos filhos a procurar as profissões que podem trazer melhor recurso financeiro para que tenham segurança material. Tudo isso é preocupação de pai e mãe, hoje comum. Mas nós nos esquecemos que nós não somos daqui, que nós somos espíritos imortais numa experiência material. Então precisamos de todos esses cuidados, sim, mas precisamos de uma forma intensa dos cuidados morais, para que os nossos filhos tenham a casa espiritual moral construída na rocha sólida do exemplo que não tem comparação com o Mestre Jesus. Então, quando nós formamos os nossos filhos com valores que chegam a eles pela nossa própria exemplificação, somada ao que falamos, evangelho no lar, prece ao adormecer, respeito a si próprio e ao próximo e a Deus acima de tudo, levá-los aos cursos de evangelização infantil da Casa Espírita. Tudo isso é preocupação que nós precisamos dar de formação para os nossos filhos do ponto de vista espiritual e que às vezes achamos mais importante o material quando ele é importante também. Muito bem. Então, desta forma, nós ainda temos uma citação da Gênese, que faz parte das 5 obras básicas que constitui o corpo doutrinário da doutrina dos Espíritos, uma citação no capítulo 18, nos itens 27 seguintes, que falam da nova geração que reencarnaria na Terra no momento de transição, de planeta de expiação e prova para planeta de regeneração. Da Gênese. A geração nova nos informa da reencarnação de espíritos com certo grau de conhecimento intelectual e moral que ajudarão na regeneração do planeta. Entretanto, narra o nosso grande codificador que esta geração, aspas, porque isso é uma citação literal, não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas do que já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. A atualidade da informação do codificador é atestada nos dias presentes. Então nós vemos nas redes sociais as crianças com um nível de conhecimento, impulsividade, assertividade muito acima do que estamos acostumados. Mas não nos equivoquemos imaginando que são seres purificados. São seres dispostos à grande transformação, mas que, como nós, também necessitam de modelo e de conduta e do alimento dos ensinamentos do Mestre Jesus, que encontramos com explicações muito atualizadas dentro do rigor da doutrina dos Espíritos. Então, uma grande oportunidade para todos nós é entendermos que estamos vivendo um grande desafio de investirmos dentro de nós mesmos e ascendermos, amadurecermos espiritualmente e cuidarmos tanto dos nossos tutelados e mesmo aqueles que já passaram da fase de tutela, que já estão adultos, mas continuam vinculados aos nossos corações. Como devemos agir para com eles? Devemos fortalecer as nossas certezas morais e espirituais para que nos transformemos como o pai da parábola do filho pródigo, com a estabilidade e a produtividade
daquele homem que era um homem do campo. O filho gastou toda a sua fortuna e retorna à casa do pai. E o pai se alegra porque ele retornou. E com ele comemora o retorno. Então nós precisamos agir assim, termos o alimento espiritual em abundância no exercício das nossas certezas espirituais para acolhermos os nossos tutelados e termos a oportunidade de servir-lhes aquilo que já estamos sendo beneficiados com o trabalho do nosso próprio coração. Então, dessa forma, nós conseguiremos enxergar as belezas de Deus, porque purificaremos a nossa ótica, a nossa visão, atendendo ao convite de Jesus para que sejamos bem-aventurados como purificados, para que enxerguemos a misericórdia de Deus em todos os aspectos da nossa vivência. Muita paz a todos.